Que mãe não quer ser mais paciente, não é mesmo? No vídeo de hoje nós vamos começar entendendo o que acontece que você perde a paciência. Você precisa entender primeiro como esse processo acontece na sua mente, no seu corpo, para então entender o processo inverso, ou seja, como é que você vai fazer para ter mais paciência. Eu sou a Mariana Miguel, psicóloga de mães, pós-graduada em psicologia perinatal e da parentalidade. Então vamos lá. Bom, quando você fala sobre perder a paciência, você está me contando de situações como, por exemplo, quando você levou seu filho brincar no parquinho e chegou a hora de ir embora e ele fez a maior birra. Aí você ficou nervosa também, gritou, falou que nunca mais vai levá-lo lá porque ele não coopera. Ou quando seu filho não obedece na hora que você pede e você tem que ficar pedindo 1000 vezes a mesma coisa, até que você explode, briga e só assim consegue obediência. Enfim, cenas como essas acontecem no dia a dia de toda mãe. Mas sabemos que são justamente nessas situações do dia a dia que estamos educando os nossos filhos. E eu sei que você fica triste por brigar com ele, fazer e dizer coisas das quais se arrepende depois. Então, o que aconteceu com você foi: você vinha bem e, diante da falta de obediência do seu filho, por exemplo, você saiu do seu estado de calma, de equilíbrio e explodiu e não conseguiu controlar a sua ira. Bom, isso tem um nome e trata-se de uma desregulação emocional. A falta de paciência nada mais é do que uma desregulação emocional. A regulação emocional é definida como a habilidade de manter, aumentar ou diminuir um ou mais componentes da resposta emocional, incluindo sentimentos, comportamentos e respostas fisiológicas que constituem as emoções. Refere-se ainda à capacidade de compreender e aceitar sua experiência emocional, de modo a utilizar estratégias saudáveis para manejar as emoções quando necessário. Então, regulação emocional é a capacidade de gerenciar e responder efetivamente a uma experiência emocional. Por outro lado, quando a pessoa não consegue regular ou controlar suas emoções, pode haver a desregulação emocional. Alguns autores definem a desregulação emocional como a dificuldade ou a inabilidade de lidar com as experiências ou processar as emoções. A desregulação pode se manifestar tanto como intensificação excessiva, quanto como desativação excessiva das emoções. Dessa forma, a regulação emocional possui relação direta com a inteligência emocional. Ela vai funcionar quando você conseguir aumentar o tempo entre o estímulo e a sua resposta emocional. Principalmente, a regulação emocional vai te ajudar a processar melhor aquela carga emocional que surge. A regulação emocional, então, nos permite aumentar a latência da resposta. Isso quer dizer que quando um estímulo provoca uma emoção, conseguimos nos segurar um tempinho, milissegundos ou segundos, antes de ter aquela resposta automática guiada pela emoção. Ou seja, estamos falando de quando acontece uma situação que te tira do sério, você consegue se controlar para não explodir nem descarregar em cima dos seus filhos. Você consegue se conter para deixar abaixar um pouco essa adrenalina e essa forte carga emocional, para você conseguir pensar em como quer agir e lidar com a situação, ao invés de simplesmente reagir a ela de forma automática e impulsiva, que é justamente aí que ocorrem as mais diversas formas de violência e desrespeito com o outro. Faz sentido? Então, o que você quer é ter mais autocontrole para conseguir se acalmar um pouco e então poder agir respeitosamente com o seu filho, mesmo quando você tiver que ser firme e colocar limites, certo? Bom, então a partir de agora eu não vou mais usar o termo falta de paciência, ok? Eu vou falar sobre regulação e desregulação emocional. Porque, na verdade, a ideia aqui não é que, enquanto seu filho está lá, se jogado no chão, fazendo uma birra, você esteja ali calma e zen. Aliás, isso é pouco provável que aconteça, porque você também está sendo afetada por toda aquela situação estressante que está ocorrendo naquele momento. Mas o que nós queremos é que você consiga se manter sob controle, para que possa justamente pensar antes de agir e tomar boas decisões. Para isso, eu vou começar te explicando o que está acontecendo com você, no seu organismo, na sua mente e emoções, quando ocorre a desregulação emocional,
e como você pode voltar à regulação. Enquanto eu falo, vá anotando o que você se lembrar dos últimos episódios de ira que você teve. Como que estava o seu corpo? O coração estava batendo mais rápido? Você sentia tensão em algum lugar? Ficou com o rosto vermelho? Que sentimentos você consegue identificar e nomear? Que coisas você pensou? Aproveite e perceba a recorrência de situações, porque com certeza são em situações muito semelhantes que você se irrita. Quando você está com pressa e a criança não coopera, quando a casa está uma bagunça, quando as crianças gritam, quando você tem que repetir 1000 vezes a mesma coisa, enfim, anote aí em quais situações você se irrita com mais frequência. E vamos à teoria. Imagine que seu cérebro é uma casa, com um andar de baixo e outro de cima. O cérebro do andar de baixo inclui o tronco cerebral, a região límbica, situada nas partes mais baixas do cérebro, na parte mais ou menos de cima do pescoço até mais ou menos a ponta do nariz. Os cientistas dizem que essas partes mais baixas são mais primitivas, porque são responsáveis por funções básicas como respirar, piscar, por reações inatas e impulsos como lutar e fugir, e por fortes emoções como sentir raiva e medo. Sempre que você se encolhe instintivamente porque a bola de uma partida de futebol sai voando em direção à arquibancada, é o cérebro do andar de baixo que está fazendo o seu trabalho. A sua raiva, com outras emoções fortes, funções corporais e instintos, brotam do cérebro do andar de baixo. O seu cérebro do andar de cima, por outro lado, é completamente diferente. Ele é feito do córtex cerebral e de suas diversas partes, especialmente aquelas diretamente atrás da testa, incluindo o que é chamado de córtex pré-frontal médio. Diferentemente do cérebro do andar de baixo, que é mais básico, o cérebro do andar de cima é mais evoluído e pode te dar uma perspectiva mais completa do mundo. É onde ocorrem os processos mentais mais intrincados, como pensar, imaginar e planejar. Enquanto o cérebro do andar de baixo é primitivo, o do andar de cima é altamente sofisticado, controlando parte de seus pensamentos analíticos e mais complexos. Por causa de sua sofisticação e complexidade, ele é responsável por produzir muitas das características que esperamos ver nos nossos filhos, como tomada de decisão, planejamento de qualidade, controle sobre as emoções e o corpo, autocompreensão, empatia, moralidade. Bom, outra parte importante do cérebro que você precisa entender é sobre a amígdala. Ela tem aproximadamente o tamanho e o formato de uma amêndoa e faz parte da região límbica, situada no cérebro primitivo do andar de baixo. Atentando que eu estou falando sobre a amígdala cerebral, ok? E não aquelas amígdalas localizadas no pescoço que muitas pessoas retiram. A função dela é processar rapidamente emoções, em especial a raiva e o medo. Ela é tipo o cão de guarda do cérebro, mantendo-nos sempre em alerta a momentos em que possamos nos sentir ameaçados. É graças à amígdala que, por exemplo, esticamos o nosso braço para proteger o passageiro quando estamos dirigindo e precisamos frear de repente. É aquilo que te faz gritar "pare" para o seu filho quando vê que ele pode ser atropelado por uma bicicleta. Quando você age dessa forma, você entrou numa reação luta e fuga, que faz parte do funcionamento do modo sobrevivência do nosso cérebro. Quando você vê um carro vindo, antes que você pense no assunto, o seu cérebro recebe essa informação através dos órgãos do sentido, que nesse meu exemplo seria a visão. A amígdala já decodifica o perigo e aciona como que um botão de emergência dentro do seu cérebro. Uma vez acionado, esse botão vai alterar o metabolismo do seu corpo, fazendo você ter uma série de mudanças fisiológicas, como coração acelerado, mais sangue sendo bombeado para as pernas e braços, dilatação das pupilas, tensão nos músculos e uma série de outras coisas que não cabe detalhar aqui. Esse é o chamado modo sobrevivência. Para que tudo isso? Para que em milésimos de segundos você consiga gritar para o seu filho: sai daí, olha o carro, e assim livrá-lo do perigo. Ou seja, o modo sobrevivência é uma reação automática do nosso organismo para que, quando nos depararmos com o perigo, possamos ter uma reação imediata. Essa reação pode ser de 4 tipos. As duas principais são atacar e fugir. E tem também a reação de congelamento e desligamento.
Todas elas são para nos proteger de perigos e assim garantir a nossa sobrevivência. Imagine que você está atravessando a rua quando de repente um carro a toda velocidade vem na sua direção, buzinando freneticamente. Se você não entrasse no modo sobrevivência, ou seja, se você não tivesse uma reação imediata, se tivesse que parar para pensar o que você ia fazer, se você ia direita ou para a esquerda, você seria atropelada e possivelmente morta. Só que tem um detalhe aqui que eu quero te contar. Ao perceber o perigo, a amígdala assume o controle do seu cérebro e como que desativa o cérebro do andar de cima. Por isso é que reagimos a algumas situações, ou seja, agimos sem pensar. E como já mencionei, isso é uma estratégia de sobrevivência do nosso organismo, porque nessas situações que acabei de descrever, é muito bom agir antes de pensar. Entretanto, agir ou reagir antes de pensar não costuma ser tão bom em situações normais do dia a dia. Quando não estamos verdadeiramente em perigo, queremos pensar antes de agir e não o contrário. A essa altura aqui da nossa aula, você deve estar pensando: muito legais essas informações, mas o que tudo isso tem a ver com a criação de filhos? Agora que você já entendeu como o nosso cérebro funciona, vai ficar fácil de você entender o que eu vou explicar a seguir. Eu te espero na próxima aula.